Santos e Vasco, cara, esses dois times gigantes estão muito ameaçados e esses dois jogos de hoje podem definir o futuro deles dois, né? Lá na frente a gente pode olhar para trás e ver como é que foi o resultado nessa rodada. Então, hoje os dois cairiam para a Série B. Tem chance deles se salvarem juntos? Cara, para mim só um vai ficar na Série A. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. Se você já é meu inscrito, seja bem-vindo demais, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo comigo. Então, se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez, deixe o seu like se você já é meu parceiro de sempre, porque você já sabe que o nosso time vai ficar cada vez mais forte e você sempre ajuda com essa curtida marota aí. Rapaziada, essa rodada do Brasileirão ontem foram 7 jogos, eu nem consegui acompanhar esses 7 jogos e para postar aqui para vocês e pré-jogo desses 7 jogos, peço desculpa por isso, mas hoje a gente tá aqui para fazer os outros 2 jogos dessa rodada, porque o jogo entre Botafogo e Fortaleza foi adiado, então não será essa semana, ainda vai ser remarcado. Então só faltam 2 jogos, essa rodada fecha e aí no final de semana teremos uma nova rodada. Galera, hoje é um jogo que tem 3 times ali, né, brigando contra o rebaixamento claramente, beleza? O Internacional já esteve pior, mas acredito eu que a gente não pode classificar na mesma página dos outros 3 times, né? Então, a título de disputa contra o rebaixamento, ontem tivemos o Cruzeiro vencendo o Bahia, Cruzeiro conquistando a sua primeira vitória dentro do Mineirão nesse campeonato. Então venceu o Bahia, são 2 times ali que estão nessa parte baixa da tabela. E o Goiás, que é ali o 16º, é o porteiro do Z4 nesse momento, perdeu um jogaço contra o Fluminense, né? 5-3 de virada. Meu Fluminense ganhou, graças a Deus, voltou a ganhar. Então, Santos e Vasco, que jogam hoje, não entre si, mas jogam hoje, podem deixar a zona do rebaixamento, tá? Então, a luta contra o rebaixamento, você já tá ligado que é a parte mais emocionante do campeonato nesse momento. Inclusive, depois de ontem, né, Bragantino e Flamengo perderam. O Palmeiras até venceu, mas o Botafogo nem jogou e manteve a distância para geral. Então, a parte mais emocionante do campeonato é essa, meu irmão. Disputa contra o rebaixamento, vários times gigantes disputando lá. E hoje teremos esses 2 confrontos diretos. Vamos falar primeiro de Vasco da Gama contra Internacional, um clássico brasileiro que bota muita coisa em jogo, principalmente pro Vasco nesse momento, tá? O Vasco empatando esse jogo pode deixar o Z4. A vitória, meu irmão, é certo que tira o Vasco e empurra o Goiás para dentro da zona do rebaixamento. O empate pode até servir, tá? O Vasco passa o Goiás com o empate, mas aí vai ficar de olho no jogo do Santos para saber se vai se manter fora ou não, porque o Santos vencendo, né? Caso o Vasco empate, se o Santos vencer, ele passa Vasco e Goiás, e aí quem fica fora é o Santos, tá? O Vasco, depois desse jogo de hoje contra o Inter, vai ter uma sequência difícil de jogos, tá? Vai pegar Goiás, confronto diretíssimo, e Cuiabá, os 2 seguidamente fora de casa. Aí depois pega o clássico contra o Botafogo e pega o Cruzeiro fora de novo. Assim, por que eu acho essa sequência difícil, tá? Porque os jogos em que tecnicamente, né, o Vasco tem um time melhor, vem sendo superior a esses adversários que eu citei, né, Goiás, Cuiabá e Cruzeiro, esses jogos são fora de casa, né? Então, vencer dentro de casa hoje é muito importante. O Vasco vem de uma boa atuação, mas de derrota no clássico dos milhões, perdeu pro Flamengo de 1-0. E assim, pra mim foi a melhor atuação do Vasco ali, pelo menos nos últimos 3 jogos, ganhou ali, perdeu do Santos, né, uma atuação ok, mas tomou muitos gols no segundo tempo, jogou pior do que o São Paulo no empate em 0-0, venceu o Fortaleza também jogando direitinho, mas esse 4º jogo contra o Flamengo para mim foi o melhor desses 4, né, eu falei 3, mas esses 4 para mim foi o melhor, apesar da derrota, tá? O Payet tá começando a pegar mais ritmo de jogo, tá jogando centralizado agora e tá indo muito bem, tá fazendo o time do Vasco jogar mais. Então o Vasco tem tudo para nessa reta final fazer mais pontos do que se espera dele, né? O Inter, galera, chegou no Brasileirão para mim na rodada passada, tá? Foi quando o Inter finalmente mostrou o que pode produzir nesse Campeonato Brasileiro, né? Não se engane, tá? Essa posição ruim do Internacional a 5 pontos do próprio Vasco é porque o Inter abandonou o Brasileiro, entre aspas, né? Pra focar a temporada inteira praticamente na Libertadores, né? Então o Inter tava muito com a cabeça focada na Libertadores, foi eliminado, ganhou o Grenal, tomou um baquezinho ali da eliminação, mas, meu irmão,
nessa vitória cachapante diante do Santos ali, foi quando o Internacional realmente mostrou os seus valores, né? A gente viu o massacre que foi nessa última rodada. O time do Inter é muito bom, né? O Alan Patrick é um dos melhores meias do Brasil hoje em dia. O Valencia é tranquilo ali, um top 5, se bobear top 3, dependendo do seu gosto para atacante, tá? De centroavante. Mas o Valencia é um dos melhores atacantes desse campeonato centroavante, né? Ao vivo ele é bizarro. Você vascaíno que vai nesse jogo hoje, o Colorado já conhece ao vivo, né? Mas você vascaíno que vai nesse jogo hoje em São Januário, se liga no que é o Valencia. Muita explosão, muita velocidade, muita imposição física. Ele é diferenciado pro nosso futebol brasileiro aqui, tá? O Inter ainda precisa de uma vitória para ficar 100% tranquilo ali na briga contra o rebaixamento. E se começar a embalar vitória atrás de vitória nessa reta final, pode até sonhar com G8 ou G7. Você sabe que a Libertadores vai até o G6, mas dependendo da vitória do Fortaleza na Sul-Americana, da vitória do Fluminense na Libertadores e dependendo se esses dois vão ficar no G6 também, pode abrir vaga até a 8ª posição. Então pode ser que o Inter nessa reta final ainda possa beliscar um sonho de Libertadores. Eu não duvidaria do Inter nisso, mas o Inter amarga 4 meses sem vencer um único jogo fora de casa pelo Brasileiro. São 7 jogos, né? A última vitória foi contra o América Mineiro no dia 25 de junho, meu irmão. Muito tempo atrás. Só venceu o América e Curitiba, né? São os 2 piores times do campeonato nesse momento na tabela. Foram os únicos que o Inter venceu fora de casa, mas se lembre que eu disse que o Inter vinha dando menos valor ao Campeonato Brasileiro, né? Na ida aqui, entre Vasco e Inter, se eu não me engano, foi o lance em que o Piton, vascaíno me corrija, o Piton perdeu aquele gol bizarro, né? Que o Inter abriu gols assim de vantagem logo no início. Mas o retrospecto entre esses dois times é de 66 jogos na história, contando todas as competições, né? Foram 22 vitórias do Vasco, 30 do Internacional. O Inter leva uma boa vantagem nesse confronto e 14 empates. Mas jogando no Rio de Janeiro, o Vasco leva vantagem com 16 vitórias, 11 do Internacional. Ainda tivemos 10 empates, tá? Galera, o que a gente pode esperar para esse jogo? Vai ser um jogo aberto, tá? Vai ser um jogo aberto. Eu acho que vai ser um jogo parecido com o que foi Flamengo e Vasco. O vascaíno com certeza assistiu esse jogo. O Colorado talvez não tenha assistido, mas foi um jogo aberto em que ambos os times tiveram seus momentos no jogo, né, de superioridade. O Vasco foi melhor para mim no segundo tempo, o Flamengo foi melhor na reta final do primeiro tempo, e eu acho que assim vai ser esse jogo, vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que o Inter não vai vir aqui para ficar atrás, para ser massacrado pelo Vasco. O Vasco não é um time que consegue manter também essa imposição, empurrar o seu adversário para trás o jogo inteiro. Praticamente ninguém consegue fazer isso, né? É muito difícil. Mas esse jogo tem um ar maior de equilíbrio. Eu não vejo um time ou outro impondo a sua forma de jogar durante os 90 minutos, ou que seja durante 70, 60 minutos. Eu acho que vai ser um jogo ali polarizado, em que o Inter vai estar melhor no momento, o Vasco vai estar melhor no momento e, cara, vai depender de quem aproveitar o seu melhor momento. Inclusive o Vasco tem que abrir o olho na transição defensiva, tá? O Vasco tem tomado alguns contra-ataques que não tomava nas últimas rodadas e o Inter é um time muito perigoso. Tem o Alan Patrick estilingando ali o Valencia é muito rápido, sabe muito fazer essa linha de impedimento, sai toda hora na cara do gol e é difícil ele perder gol. Tudo bem, na Libertadores ele perdeu, mas aquilo lá foi um jogo atípico, tá? Então, assim, pra mim, se eu fosse o Vasco, colocaria o Léo ali, que é o zagueiro mais rápido do Vasco, colado no Valencia, para não deixar ele disparar em velocidade. O contra-ataque do Inter é perigoso. O Inter também, quando tá, né, com a posse de bola em frente à área do seu adversário, também é perigoso. Tem muitas enfiadas de bola ali com o Alan Patrick. Tem Maurício também, o Wanderson, um jogador muito bom. Então, pra mim, o Internacional é favorito, cara. Pra mim, o Inter tem um time melhor que o Vasco, mesmo jogando fora de casa. Eu vejo um jogo muito equilibrado, mas o Inter levemente favorito pra essa partida, com 3 raios contra 2 do Vasco, beleza? Lembra você que se você vai nesse jogo aqui, ou no próximo que eu vou citar aqui do Santos, você filma a festa da sua torcida, você vascaíno, você santista, ou você visitante, seja você colorado, ou você coxa branca, filma a festa lá da sua torcida direto do estádio, um gol do seu time, posta nos seus stories no Instagram e me marca que eu vou repostar geral. Então você já sabe que o próximo jogo é Santos contra Coritiba, 2 times que hoje estão na zona do rebaixamento também. O Coritiba, cara, tá muito afundado, tá ali com 20 pontos, né? São os 2 piores times pra mim jogando bola no momento, né? O América tem aquele fenômeno que joga bem todo jogo e perde todo jogo, né? Então, Santos e Coritiba, pra mim, tem jogado o pior futebol do campeonato nesse momento, tá? Contando as últimas 2 ali rodadas, tá? Vamos botar um intervalo bem pequenininho, né? O momento exato agora. Então é difícil escolher entre um e outro aqui. O Coritiba tem 11 pontos de distância pro Goiás, que é o 16º. Pra mim, o Coritiba
não tem mais condições de se salvar, precisa fazer 25 pontos em 30 possíveis para chegar aos 45, que seria o número mágico, talvez 24, né? 44 salve. Então Curitiba, eu não vejo mais como ressurgir nesse campeonato, tá? Vem de 2 derrotas seguidas dentro de casa e derrotas acachapantes, né? E falando em derrota acachapante, já citei aqui o que a gente pode falar do Santos, que tomou 10 gols nos últimos 2 jogos, né? Tomou 7-1 pro Internacional e perdeu de 3-1 pro Bragantino na Vila Belmiro. Assim, esse 7-1 foi a maior derrota da história do Santos em campeonatos brasileiros, igualando 2005, quando perdeu pro Corinthians pelo mesmo placar. Então, assim, o Santos vem numa péssima fase nesse ano. Ele vinha de 3 vitórias, tomou essas 2 vitórias bizarras aí, então o moral do time tá lá embaixo, o time foi muito apático na última rodada. Então, assim, com certeza a Vila vai estar cheia, a torcida já renovou seu apoio tanto pro elenco quanto publicamente, então a torcida tá lá e, cara, isso é muito importante, né? Agora é a hora de todos que amam o Santos, cara, se envolverem ali no clube e apoiarem, cara. Nesse momento é isso que tem que ser feito, todo mundo unido para evitar esse rebaixamento, que seria o primeiro da história do Santos. Então, tudo que puder ser feito para evitar isso tem que ser feito. Esse é o meu conselho para vocês santistas, tá? Então, o Santos, nesse jogo aqui, precisa empatar ou vencer, tá? Se empatar e o Vasco perder pro Inter, o empate tira o Santos da zona do rebaixamento. Se o Vasco empatar, aí o Santos precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Então, é isso que o Santos precisa fazer nessa rodada hoje contra o Curitiba, tá? Retrospecto entre os dois, beleza? 50 jogos na história, 28 vitórias do Santos, 13 do Coxa e 9 empates. Isso aqui, cara, é um número absurdo, é uma vantagem abissal que o Santos tem para cima do Curitiba. São 28 vitórias, galera. Se a gente somar os empates com as vitórias do Coxa, dá 22. Então o Santos tem mais vitórias do que empates e vitórias do Coxa somados. Então é muita coisa. O último jogo não foi tão bom, foi 0-0 lá em Curitiba. E o jogo de hoje promete ser um jogo muito tenso, muito nervoso. Cara, o Santos jogando dentro de casa é um time que tenta propor sempre a sua intenção, né? Sempre tenta propor o jogo e marcar o seu território. O jogo isso é historicamente, né? Nesse ano o Santos tem tido dificuldade para ser assim, mas como o Coxa é um time ali do mesmo nível para baixo do Santos, eu vejo os dois no mesmo nível hoje. Eu acredito que o Santos vai ter um pouco de vantagem nessa partida. O Curitiba, cara, ele fez um bom jogo, principalmente contra o Cuiabá, apesar do placar de 3-0, atacou bem, mas perdeu muitos gols e a defesa do Coxa que tá vacilando demais. Mas eu vejo o Santos favorito para essa partida. Eu vou dar 3 raios pro Peixe e 2 raios pro Coxa Branca. Santos e Vasco, cara, esses 2 times gigantes estão muito ameaçados e esses 2 jogos de hoje podem definir o futuro deles dois, né? Lá na frente a gente pode olhar para trás e ver como é que foi o resultado nessa rodada. Então, hoje, os 2 cairiam para a Série B. Tem chance deles se salvarem juntos? Cara, pra mim, só um vai ficar na Série A. E assim, se eu tivesse que apostar hoje, esse time entre Santos e Vasco, eu acho que seria o Vasco, tá? Coloca aqui a sua opinião. Se um for se salvar, quem você acha que se salva? Rapaziada, amanhã tem o prisma dessa rodada, porque outra rodada vai se encerrar no Brasileirão. Final de semana tem mais rodada pela frente, então tem muita coisa pra gente conversar. Fica atento aqui no canal, se inscreve, confere se você está inscrito e com o sininho ativado para receber essas análises. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui nesse vídeo, então tenho certeza que você vai deixar o seu like. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!